Graça e paz, irmãos, amigos, que Deus abençoe ricamente nesse dia, um dia especial onde nós cristãos relembramos a Páscoa, um tempo frutífero, um tempo importante na vida do povo de Israel, do qual Deus cumpre o seu propósito, cumpre a sua promessa de poder restituí-los, restaurá-los, e a promessa de uma terra nova, de liberdade. E é isso que nós comemoramos nessa Páscoa. O chocolate ele é muito gostoso, né? Tem que comer com restrição. O coelho é bonito, para alguns saboroso, mas não tem nada a ver essa questão do coelho, até porque o coelho não bota ovo. Não tem nada a ver essa questão de chocolate, porque é simplesmente um marketing comercial, uma forma de ganhar dinheiro. Mas a Páscoa do Senhor, ela tem que ser lembrada e principalmente entendida o propósito dessa Páscoa. Nós vamos ver um texto, vamos pensar nisso agora. O texto lá de Êxodo capítulo 12, aí mostra a instituição da Páscoa. Quem instituiu a Páscoa? Deus, o próprio Deus. E ele fala com o seu povo. E ele chega através de Moisés e de Arão e dá a instrução de como seria feito. Nós vamos ler o capítulo 12 de Êxodo, do verso de número 1 até o verso de número 20, para poder embasar essa nossa meditação na palavra de Deus. Diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, na casa em que os comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis às pressas, e a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e a celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao 1º dia. Tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o 1º dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao 1º dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do 1º mês à tarde comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos.
Amados, pães asmos é o pão feito sem o fermento. O fermento, né, assim como toda essa linguagem que Deus autorizou Israel a fazer, na verdade ele instituiu, ele deu ordem para que assim fizesse, ela tem uma tipologia. E essa tipologia significa uma história que está acontecendo naquele momento, que vai replicar em algo que vai acontecer no futuro. Que história é essa? Aqui claramente aponta para o sacrifício de Jesus, para o Cordeiro Pascual. Né? Quando lemos as Escrituras no Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus é chamado do Cordeiro Pascal. Observe que esse cordeiro não podia ter mancha, não podia ter doença, não podia ter defeito físico, ele tinha que ser perfeito. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro perfeito, imolado, para que através do sangue dele, assim como o sangue do Cordeiro à época, que foi passado nas laterais e em cima nas portas, quando o anjo da morte passasse, ele então ia identificar que ali não era para poder trazer a morte, porque o Senhor assim determinara. Então, amados irmãos, a Páscoa significa livramento. O povo de Israel estava preso, estava como escravo no Egito e clamava a Deus pela libertação, para ser livre. E Deus então ouve o seu clamor e vem e restaura Israel. Dá a liberdade, Páscoa é liberdade. Páscoa também significa morte, porque naquela noite, naquela madrugada, o espírito da morte ia passar e ia matar todos os primogênitos dos homens, desde as casas até os animais. E tudo isso tipificado em Jesus Cristo, que também ia morrer e o seu sangue ia livrar e ia pagar o preço dos nossos pecados. Então hoje nessa Páscoa, quando nós dizemos Feliz Páscoa para todos, nós queremos dizer que seja um tempo de libertação, que seja um tempo onde você deixa a escravidão, que seja um tempo onde você deixa de desconhecer o que é Deus, para poder buscar no Senhor a exata confirmação daquilo que é verdade, daquilo que vai valer a pena. O sacrifício para o povo de Israel era para poder ser observado essa Páscoa todo ano, até que Jesus veio. A partir de Jesus, ele foi o Cordeiro que pagou o pecado de todo mundo. Então não há mais necessidade de sacrifício. Jesus Cristo foi o sacrifício vivo que deu para mim e para você liberdade, salvação e a possibilidade de um novo céu, de uma nova terra, de ir viver eternamente nos céus com o Senhor. Ele prometeu que vai nos buscar. E quando ele fala da tipologia, observe que o texto diz assim, que assará o cordeiro inteiro, com os pés, com a cabeça e com as suas fressuras. Ou seja, existe aqui algo que nós precisamos aprender, né? Eu nunca comi carne assim, né? Geralmente a gente come lá o pernil, come o lombo, come as partes melhores do animal. Porém, a tipificação desse cordeiro é para dizer assim, para poder estar livre, você precisa aceitar o cordeiro completamente. Não pode ficar nada. Lembra que o exemplo desse cordeiro inteiro, ele apontava para Jesus que viria. E Jesus já veio. E o que eu aprendo nisso? Hoje eu só posso ter uma vida feliz, uma vida consagrada ao Senhor, se eu aceitar o cordeiro por inteiro. Não adianta só querer as bênçãos do cordeiro. Não adianta só desejar a paz do cordeiro. Eu preciso viver e caminhar com o cordeiro. Se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não é do mundo cosmo, é do mundo eu, minha vida, sua vida, do homem, tira aquele peso das costas, faz a nossa mente ficar livre, e assim nós vamos cantar e vamos adorá-lo. Também tem a questão dos pães asmos. Os pães asmos são pães que eram assados sem fermento. Não dava tempo de deixar crescer o pão para poder assar, porque lembra que eles estavam de sandália, cajado na mão, estavam prontos para poder, a hora que Deus desse a ordem, eles saírem do Egito. Saíssem em liberdade para ir à terra que Deus havia prometido, adorar ao Senhor. O fermento, nessa tipologia, ele significa o pecado. Nós não conseguimos ter uma vida plena na presença de Deus, nós não conseguimos ir a Deus se nós não abandonarmos o pecado. E é isso que a Páscoa significa. Você está livre do peso do pecado, mas para poder estar livre do peso do pecado, para estar livre da morte,
Você e eu, nós precisamos do sangue de Cristo, que nos livra, aonde Deus determina, não há mais morte, mas a vida eterna, porque o meu sangue, ele foi instituído, o sangue de Jesus, que cobre todos os pecados, que nos dá essa liberdade. As ervas amargas, tempos difíceis, para lembrar do tempo ruim, sem o sangue, sem o cordeiro, sem a liberdade, para poder hoje festejar e glorificar o Senhor, porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre, e nós temos provado disso. Meu irmão, meu amigo, que nessa Páscoa nós não venhamos apenas desejar Feliz Páscoa com chocolate, Feliz Páscoa com família reunida e todo mundo se embriagando, mas que nós possamos dizer Feliz Páscoa, seja livre, seja abençoado, seja abençoador, seja aquele peso que está nas tuas costas jogado fora, pela graça e misericórdia do Senhor. Que a nossa Feliz Páscoa seja o sangue de Jesus esteja sobre a tua casa. Que assim, meu irmão, meu amigo, seja esse dia. E eu não podia desejar outra coisa para você nesse dia, a não ser Feliz Páscoa. Que Deus nos abençoe.